Bem, gente, bom dia, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso encontro. Vamos continuar a parte de adaptação celular e estímulos nocivos. Nós vimos os 4 tipos de adaptação celular, né? E a gente começou a discutir um pouco sobre alguns fatores que podem ser desencadeantes de outro processo, além da adaptação, que seria o processo de lesão, tá? Hoje a gente vai focar nessa parte de lesão celular. A gente vai ver dois tipos de morte celular, né, que será a necrose e a apoptose, e a gente vai entender como é que acontece as subfases para se ter uma lesão considerada como do tipo irreversível. A gente vai ver os tipos de lesão, que seriam lesão reversível e lesão irreversível. A gente vai ver os subtipos de fase dentro do processo de lesão irreversível, e também a gente vai caracterizar os tipos de necrose, né? Além dos tipos de lesão reversível, tá? Então a aula basicamente vai se estruturar nisso. Acredito que hoje a gente já termina esse conteúdo. Para a semana que vem a gente começar a parte de morte celular, que seria adaptação, apoptose e necrose, tá? A gente começa definindo a aula do que ia ser lesão celular. A gente já tem comentado antes, né, que quando a célula ela está submetida a um fator, esse fator, dependendo da sua intensidade, da sua frequência e do seu tempo de duração, né, vai fazer com que essa célula ela se adapte à influência desse fator, e quando esse fator persistir, né, quando eu considero esse fator como nocivo, ele começa a persistir a mais, né, digamos assim, por um tempo maior, por uma frequência maior e por uma intensidade maior, essas células elas podem entrar no processo de lesão. Essa lesão, também dependendo da intensidade, da frequência e da dimensão desse fator nocivo, pode se subdividir. Pode ser uma lesão reversível, voltando para um estado, tendo uma capacidade da célula voltar para o estado normal, né, caracterizando aí a lesão reversível, e a lesão aquela que não pode ser reversível, que a gente considera como irreversível. E aí a célula entra numa via de morte celular, tá? Essa lesão celular, a gente pode dizer que seria a perda da capacidade da célula se adaptar, tá? Então, quando ela perde essa capacidade adaptativa, a célula entra num processo de lesão. Mas, até então, essa lesão ela pode ser considerada reversível, né? Logicamente, quando esses fatores eles podem ser retirados, né? Não são mais, a célula não está mais exposta, ela pode voltar ao estado normal. Mas quando esses agentes permanecem, né? E aí eles vão gerar o que a gente considera como anormalidades. Essas anormalidades vão afetar principalmente a estrutura celular. Quando eu falo lesão reversível, essas anormalidades elas vão estar mais estruturadas na questão do citoplasma, na questão do núcleo, na questão das mitocôndrias e do retículo. Então, essas alterações elas vão acontecer a nível de célula, principalmente mudando a estrutura dessas organelas, dessas estruturas. Até então, a função celular no quadro de lesão celular reversível não é perdida. A função ela se mantém da célula, tá? Então, a gente está vendo aí como conceito o quadro de lesão celular reversível. Essa célula ela vai sofrer alterações que vão interferir na sua morfologia, como também na sua função, mas a função, repito, não é perdida, a função se mantém, é até um diferencial em relação à lesão irreversível, que na lesão irreversível a célula perde sua função, na reversível ela não perde a sua função, mas ela vai ser prejudicada essa função, tá? E aí, lógico que quando o estímulo nocivo ele for retirado, ele for removido, aí sim, essas alterações morfológicas elas podem desaparecer e mantendo a função normal da célula, a homeostasia da célula. Tá? A gente vai ver que uma das características dessas alterações morfológicas no quadro de lesão reversível é que a célula começa a acumular algumas substâncias, além de alterações na estrutura de organelas.
Então, ela começa a acumular, por exemplo, lipídio, ela começa a acumular também alguns espaços intracelular que a gente chama de vacúolos, né? Esses vacúolos acabam ficando cheios de líquidos também. Então, acumula lipídio, acumula líquido, e também a gente vai ver que a estrutura de algumas organelas, como o retículo, começa a ficar mais, que a gente chama tumefaçadas, né? Assim, elas ficam no aspecto mais rígido, né? A gente chama de tumefação celular, tá? A gente vai ver com mais calma essas características. E aí, quando a célula, ela ainda, digamos assim, mantém essas funções, né? Ela mantém a função e começa a apresentar alterações, ela está no quadro de lesão reversível. Agora, quando essas alterações morfológicas acabam prejudicando a funcionalidade da célula e a célula começa a perder essa função e começa a apresentar uma via de autodestruição ou de destruição celular como um todo, a gente caracteriza como um processo de lesão celular do tipo irreversível, que vai culminar no processo de morte celular. Tá? Lógico que vai depender da persistência desse fator nocivo, né? E aí, e também o tempo que esse fator nocivo vai estar presente. Nesse caso, a gente tem dois tipos de via de morte celular: a famosa necrose e a famosa apoptose. Por que famosas? Porque são as duas, os dois tipos de morte celular mais bem conhecidos, assim, mais bem elucidados, mais bem caracterizados. A gente vai ver que existem subtipos de morte celular, como a autofagia, né? São tipos também, mas são menos amplos, digamos assim. A necrose e a apoptose são fenômenos mais corriqueiros, né? E aí a gente pode começar a entender mais ou menos como acontece, como é que a gente caracteriza esse processo de necrose, tá? São dois processos de morte celular, mas são dois processos de morte celular bem distintos, né? São caracterizados por processos bioquímicos, processos morfológicos de alteração na célula totalmente diferentes. Então, a gente pode caracterizar o que vem a ser necrose e a gente pode caracterizar também o que vem a ser apoptose. São vias totalmente diferentes, tá? A necrose, ela é considerada um processo de morte celular, de certa forma, acidental. O que é que vem a ser acidental? Diferentemente da apoptose, que a gente considera como um fenômeno programado, né? A necrose celular não. É algo que acontece em consequência, vai ser um processo de morte celular que acontece em consequência da alteração morfológica e da destruturação de biomoléculas dentro da célula. E aí acaba sendo algo acidental. Então fica mais fácil da gente. Oi. Bom dia. Bom dia. Na questão de que eu já ouvi falar da bactéria necrótica, como é que acontece? Tipo, é o mesmo processo da necrose? Isso, a gente vai ver que existem tipos de necrose que a gente pode caracterizar esses tipos a partir do que gera, tá? E também a partir das reações posterior à morte celular. Então a gente vai trabalhar nessa aula de hoje os tipos de necrose com base no que gera essa necrose e também nos processos decorrentes da morte celular, tá? E aí caracteriza um tipo específico de necrose. A gente vai fomentar esse tipo daqui a pouquinho, tá bom, Gisele? Mas caracterizando de forma geral esse processo, a gente tem um que a gente pode definir como geral, é um processo de morte celular que vai acontecer não com um propósito, né? Porque a apoptose, ela pode ser programada. Ela, na verdade, é um fenômeno programado, né, para acontecer. Na necrose, não. Acontece em decorrência dos processos de alteração celular que chega a um ponto em que a célula não consegue manter a sua estrutura e começa a ver essa morte celular. E uma característica muito importante para a gente já definir necrose é que os danos eles vão acontecer a nível de membrana. Vejam, a gente tem a membrana celular, né? Que é a membrana maior que diferencia o externo e o interno, e a gente tem as membranas que envolvem as organelas. Então,
A necrose vai ser caracterizada por fenômenos que vão acontecer, em grande maioria, nas membranas, tanto na membrana celular, como nas membranas que envolvem as organelas. Então, a gente vai ver que na necrose, por exemplo, vai ter uma característica marcante aqui, organelas como o retículo endoplasmático e as mitocôndrias, elas vão sofrer processo de tumefação, vão ficar mais rígidas, tá? Vão ser mais rígidas. Além disso, oi, pode perguntar. Você pode dar um exemplo de algum processo que leve à necrose de uma célula? Sim, a gente vai ver que a necrose celular, ela está mais relacionada, por exemplo, com a hipóxia, que seria a falta de oxigênio, determinado tipo de órgão, de estrutura, né? E também a necrose ela está muito correlacionada com processos de infarto, né? Do infarto de forma geral. Por quê? Porque o infarto ele faz com que haja processo de isquemia, né? E vai interferir nesse processo, vai resultar nesse processo de necrose, tá? Então, quando a gente tem a necrose sendo caracterizada por alterações a nível de membrana, relembrando um pouco lá da nossa aula introdutória, a gente viu que na membrana existem o quê? Existem proteínas que são responsáveis pelo transporte, né? Então, principalmente proteínas relacionadas com o transporte de sódio e potássio, que seria a bomba de sódio e potássio, e também outra bomba muito importante aí, que é a de cálcio. Então, essas duas bombas elas vão ser afetadas. Então, o que acontece? Por que a célula ela vai começar a se destruir, se fragmentar? Porque as membranas celulares, né, elas vão sofrer processo de tumefação, principalmente pelo desequilíbrio relacionado a essas bombas, né, vai afetar a funcionabilidade dessas bombas, e a gente sabe quando tem concentrações diferentes, a célula ela vai responder, né, por exemplo, quando tem uma célula com uma concentração muito hipertônica, o que acontece a nível de célula, a tendência é que ela perca água, né, ela murche. Então, quando a gente tem processos que afetam a bomba de sódio e potássio, a bomba de cálcio, vai afetar toda a estrutura da célula. A célula vai tender a ficar, geralmente no caso da bomba de cálcio, ela fica mais rígida. A gente vai ver que uma das características da necrose também é que o retículo endoplasmático liso, o liso, sem ser o granular, né, que existe o liso e o granular. Qual a diferença dos dois? É que no granular existe a presença de ribossomos e no liso não tem ribossomos. Então a gente vai ver que o liso ele fica muito denso, ele aumenta seu tamanho, fica muito amplo, e as paredes deles vão ficar, as membranas, na verdade, que a gente pode dizer de paredes, entre aspas, vão ficar mais rígidas. E isso vai interferir na estrutura da célula. Outra questão importante que a gente precisa recordar é que na mitocôndria a gente tem aqueles transportes, vocês viram lá na bioquímica, e a gente viu um pouquinho na fisiologia e um pouquinho na aula introdutória, é que existem cadeias transportadoras ali, né? Que vão fazer com que haja a liberação de íons, de prótons, na verdade, e esses prótons voltam para haver a síntese de ATP, lembram disso? Então, se eu tenho esse transporte ATP sintase, né, que é uma das proteínas muito importantes, o que é que vai afetar aí? Produção de ATP. Como é que a célula vai se manter, né, se não tem ATP? Então, as mitocôndrias, elas também sofrem esse processo de tumefação, interferindo principalmente na ATP sintase, que vai fazer com que haja perca, depressão de ATP. Então, esse processo de necrose, ele é em consequência principalmente pela hipóxia, pela falta de oxigênio, e principalmente em decorrência de isquemias também, tá? E de isquemias. Gente, ficou claro aí o conceito de necrose? Eu gostaria só de um feedback, que eu não estou vendo o chat. Sim, ficou claro. Ficou, né? Tá bom. Ó, nessa micrografia aí, a gente tá vendo o que acontece a partir de um processo de infecção bacteriana. A gente está vendo que as células. Reparem bem. Marcelino, Oi. em questão as pessoas que
que têm diabetes, né? Se elas sofrem alguma Hum, lesão, algumas chegam a necrosar, né? Aonde isso. aconteceu essa lesão. É esse mesmo processo que está acontecendo? Exato. É, Poxa, né? isso, exatamente. A gente vai ver agora mais na frente os tipos de necrose e a gente vai entender como é que a gente pode caracterizar esse tipo de necrose em doenças crônicas como diabetes, principalmente a necrose típica grenosa, que a gente vai ver que é um dos tipos de necrose. Tá certo, Hermina? Tá certo. E aí, vendo essa imagem aí, a figura 12, está mostrando que uma simples infecção bacteriana pode levar a um processo de morte celular do tipo necrose. Vejam que essas células, na verdade, são piócitos, né? Então, essas células, elas estão nessa parte inferior aí da lâmina, a parte inferior da lâmina, dessa imagem. A gente está vendo as células normais, tá? Está vendo as células normais. Nessa região mais próxima da colônia bacteriana, a gente percebe uma alteração significativa na estrutura das células. As células elas estão muito mais tensas, né? Então vejam que há uma alteração, principalmente no núcleo, tá vendo? E também há o que a gente chama de processo de eosinofilia, que é quando o tecido ele vai ficar corado de mais rosa, vermelhinho, rosa, né? Esses Então, pontinhos lilás, Marcelino, são os núcleos das células? oi, não ouvi, Vitória, o começo da pergunta. Pontinhos lilás são os núcleos das células? Exato, são os núcleos das células, certo? Esses núcleos aí, a gente vai ver que no quadro de necrose praticamente não existe, né? Isso, por isso que eu perguntei se era, porque ali em cima não tem, onde tem a necrose. Uhum, exatamente. Então, na necrose, a gente vai ver que. Só um minutinho aqui, só um minutinho rapidinho. Certo. E a gente vai ver que nessa parte perto da colônia bacteriana, a estrutura da célula fica totalmente diferente. Nesse processo aí, a gente já está vendo que existe processo de morte celular, né? As células se desconfiguram totalmente. E o interessante é que a necrose, a gente vai ver que é outra diferença, ela gera inflamação, tá? Então, à medida em que essas células estão sendo infectadas por essas bactérias, elas liberam substâncias que eu acredito que vocês estão vendo em imunologia, principalmente citocinas, que recrutam células de defesa, né? Então, na necrose, o que acontece? As células, nesse caso aí, em específico, em decorrência do processo de infecção bacteriana, está acontecendo a morte celular nessa região. Então, à medida que a célula vai sofrendo alterações internas, principalmente na membrana, ela também libera conteúdo intracelular. Qual é esse conteúdo? Principalmente substâncias que a gente chama mediadoras da inflamação. Essas substâncias vão fazer com que aconteça o processo de inflamação e recrutando células de defesa. O que é que as células de defesa vão fazer? Primeiro vão tentar destruir as bactérias e também vão consumir, digamos assim, essas células mortas, as próprias células do tecido mortas. Então, a necrose ela vai ter essa característica de induzir o processo de inflamação. E a gente vai ver que as estruturas dela começa tudo internamente a célula, né? Como eu falei, o processo de tumefação. E o que é que vai desencadear? Ruptura das membranas. Então, a célula vai perder conteúdo intracelular porque as membranas vão ficar muito rígidas e não vai possibilitar a fluidez e vão fazer com que aconteça essa ruptura da estrutura da membrana, perdendo todo o seu conteúdo intracelular. Quando ela perde esse conteúdo todo intracelular, sai da célula também substâncias que vão mediar a inflamação, né? Vão recrutar células de defesa para duas situações. Nesse caso aí, por ter uma infecção bacteriana, auxiliar na defesa, né, do corpo, do tecido em específico, aí nesse caso, e também para os fagócitos, aquelas células de defesa, limpar aí essas células, destruir essas células que estão mortas. Tá? Então a gente tem esse ponto muito importante, que é um diferencial da necrose. A necrose induz inflamação. Tá? Ela induz a inflamação. Ok?
Veja a diferença da apoptose. A apoptose, diferentemente da necrose, ela não é acidental, ela é programada. Existe toda uma informação que parte da informação genética da célula, induzindo a autodestruição dessa célula. A apoptose, outra diferença importante, é que os fenômenos que acontecem nela vão partir do núcleo, justamente por ser algo programado. Vai começar a haver uma desintegração nuclear ou dissolução nuclear, e a célula ela vai ser atingida de forma que não tenha tanto efeito a nível da membrana como existe na necrose. A necrose, a característica marcante é alterações a nível de membrana e processo de tumefação. Na apoptose, não. A gente vai ter uma programação que se inicia a nível de núcleo, de informação genética, fazendo com que as organelas elas se organizem em determinadas regiões periféricas da célula, e fazendo com que sejam gerados, que a gente vai denominar de corpos apoptóticos, que são bolhas, digamos assim, que vão sair da região da célula e vão abrigar essas organelas individualmente. É como se, individualmente não, em grupos, tá? Em organelas em grupos. É como se a célula se fragmentasse rapidamente. E outra questão importante, a apoptose, a necrose, aliás, ela está envolvida em doença, processos patológicos. Na apoptose, nem sempre. A apoptose ela pode acontecer de forma natural. Por exemplo, quando células precisam ser eliminadas do organismo. Então, elas podem se programar para se autodestruir. Quando tecidos embrionários precisam sofrer modificações estruturais para ser um novo tecido. Então, a apoptose ela está acontecendo ali também. Tá? E ela não induz inflamação. A apoptose não gera inflamação. Então, é algo mais sofisticado, digamos assim, mais programado e sem muito danos a nível de tecido. Né? Lógico, se houver um excesso no processo, na velocidade da apoptose, pode gerar danos ao tecido, mas, a princípio, essa programação ela é muito cautelosa. Então, vai fazer com que células que estejam com algum problema sejam destruídas automaticamente, sem participação de liberação de fatores de inflamação. Se não tem liberação de fatores de inflamação, não vai haver recrutamento de células de defesa, né? Então, assim, é algo mais elaborado para uma autodestruição programada sem tanto danos a nível de tecido, tá? O que é que pode fazer com que seja estopim da apoptose? Né? O que é que a apoptose pode... como é que ela pode ser induzida? Principalmente quando a gente analisa o aspecto patológico, né? Infecção viral, né? Infecção viral é um dos fatores que faz com que a célula se autodestrua sem interferir, sem danificar o tecido. A gente tem alguns processos também de drogas, então o uso de drogas corriqueiras, como a gente tem, por exemplo, essas drogas mesmo que a gente usa no dia a dia, como analgésicos, anti-inflamatórios, enfim, elas podem induzir a apoptose, né? Então não vai causar tanto prejuízo a nível de tecido. A própria hipóxia vai ser também um indutor, né? Isquemia também, mas a isquemia e a hipóxia estão mais relacionadas com a necrose, mas a apoptose também pode acontecer nessas situações, tá? Marceline. Oi, pode falar. No caso da Covid, ocorre a apoptose? Sim. Agora, o interessante, em algumas células. Por quê? Porque a questão do vírus, ele também evoluiu, digamos assim, para poder manter o maior número de células ativas. Algumas células vão sofrer autodestruição, mas a maioria não. Por quê? Porque isso é importante para o ciclo do vírus, né? E outra questão, as células elas não podem se autodestruir todas de uma vez no tecido, porque vai danificar o tecido, né? Vai prejudicar o tecido, vai ter déficit em relação ao número de células ativas, né? Ok? Nesse esquema a gente está vendo como acontece a apoptose de uma forma bem simples, tá? No próximo esquema, que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, vai ser uma forma mais
mais completa. Aqui a gente está vendo uma forma mais simples, tá? Então, a apoptose, ela começa a nível de núcleo, tá vendo? Então, a gente tem essa seta partindo do núcleo. Essa seta quer dizer que as alterações que vão induzir a apoptose, elas se iniciam a nível de material genético, de uma programação genética. O que é que vai acontecer a nível de núcleo? A gente vai ter o condensamento da cromatina, relembrando lá nossa aula de biologia celular. Quando a cromatina está condensada, acontece ou não acontece processo de replicação e processo de transcrição? O que é que vocês podem me dizer, relembrando lá? Hein, gente? A pergunta é, quando a cromatina ela se condensa, existe processo de replicação e transcrição. Vamos focar no processo de transcrição. Acontece transcrição na condensação da cromatina. Eu vou chutar. Pode chutar. Não é quando ela está descondensada, não, que aí vai ocorrer a exposição do material. Exatamente, exatamente. Então, na condensação, Aí não acertou. Um chute certeiro. Fez o gol. Então, nesse caso aí, no processo de condensação, inibe o processo de transcrição e de replicação. Então, o que é que vai acontecer? A célula já vai ter uma informação aí bioquímica molecular dizendo que a cromatina está condensada. Então, ela não vai sofrer processo de multiplicação. Ela não vai se dividir. Não vai alterar esse material genético, não vai fazer com que ele se duplique. Além disso, a gente está vendo que forma pontes, né? Na região da membrana, onde tem blebs. É como se fosse bolhas, pontes que vão surgir nessa região. Prosseguindo aí, a gente está vendo que as células, em algumas regiões da membrana, justamente onde foram formados esses pontos, né, essas projeções membranosas ou bolhas, vai haver o que a gente chama de formação de corpos apoptóticos. O que são isso? Percebam que na figura, na segunda imagem, né, da apoptose, a gente está vendo a formação dessas bolhas iniciais, que está em blebs. Essas bolhas são projeções da membrana em que vão recrutar algumas organelas. Então, essas organelas vão se direcionar para essas regiões periféricas, formando mais na frente o que a gente chama de corpos apoptóticos. Então, a célula começa a se fragmentar a partir da formação desses corpos apoptóticos, que são o quê? Indução, inicialmente, mediada por uma informação genética. Então, a informação genética programada aí induz que a célula se projete, se estique e, ao mesmo tempo, forme bolhas abrigando organelas. Essas organelas aí, a gente vai ver que esses corpos, desculpa, vão abrigar as organelas. Então, a gente chama todas essas fragmentações, todas essas bolhas contendo organelas de corpos apoptóticos. E vejam o que acontece no núcleo é o quê? À medida que está havendo formação de corpos apoptóticos, está havendo fragmentação também da região nuclear. Tá? Esse material genético todo, ele se fragmenta também. Oi. Cada bolinha dessa é Não, uma organela. vejam, a ela gente está fica vendo que existe, nessa imagem aí, está bem didática, né? Está mostrando que cada organela está dentro de uma bolha. Pode acontecer, mas pode acontecer de algumas organelas estarem juntas na mesma bolha, tá? A essas bolhas a gente chama de corpos apoptóticos. E essa formação é muito rápida. A formação é super rápida, tá? Na aula, a gente vai ter uma aula só sobre a apoptose, tem um vídeo real mostrando como acontece a apoptose. Vocês vão entender melhor ainda na aula de apoptose. Aí vem uma resposta do núcleo, aí a partir dessa. Não, resposta não, informação, a partir dessa informação acontece isso daí, como se a célula dissesse assim, é hora de morrer. Existe a hora de morfar, né? Então é hora de morrer. Então ela se programa toda
para começar a formar esses corpos apoptóticos e o material genético ser totalmente fragmentado, tá? Então, é algo muito rápido. E vejam que esses corpos apoptóticos, eles podem ser fagocitados, né? Para poder não haver, digamos assim, liberação desse conteúdo. Esse conteúdo não ficar presente no tecido. Então, os fagócitos, eles fazem esse processo de fagocitose, né? Destruindo aí esses corpos apoptóticos, englobando esses corpos apoptóticos. Geralmente, esse material das organelas, tudo na biologia, a gente diz que não é perdido, é reciclado. Então, esse material das organelas acabam sendo reciclados aí pelos fagócitos, tá? Mas a função primordial é que esses corpos apoptóticos sejam eliminados, não fiquem no tecido. Como é um processo muito rápido, muito dinâmico, às vezes não é necessário ter processo de fagocitose. Pode acontecer, mas esses corpos apoptóticos eles também acabam sendo programados para uma autodestruição imediata, tá? Uma autodestruição muito imediata. Em resumo, o processo de apoptose é muito rápido, muito dinâmico, tá? E vejam, a necrose gera todo esse aspecto. Se a gente for analisar aqui, ó, na imagem, a gente está vendo que no próprio tecido existe um dano, né? Muitas células estão sofrendo necrose. Na apoptose é algo mais pontual, mais sofisticado. Não vai aparecer. É difícil você dizer, nesse tecido está acontecendo apoptose. Não, por quê? Porque não pode ser registrado, porque a apoptose ela está acontecendo de forma muito rápida e as células estão desaparecendo. Nesse processo de necrose, as células elas ficam, né? Elas se mantêm. Aqui no processo de apoptose, elas desaparecem. Como elas desaparecem? A partir da formação de corpos apoptóticos. A célula imediatamente se autofragmenta, se destrói. Se autodestrói, desculpa. Tá? Então, aqui é um esquema bem didático para a gente entender de forma bem geral como acontece o processo de apoptose. E aí, o que é que geram, né? Por que é que essas células morrem? Quais as causas da morte celular ou do processo de lesão celular? Então, a gente sabe, lesão celular do tipo reversível, né? Então, tanto a lesão reversível como a lesão irreversível, elas vão sofrer influência de fatores. Ao conjunto desses fatores que geram lesão e, principalmente, podem desencadear o processo de morte celular, a gente chama de estímulos nocivos, tá? Desculpa. Além dos próprios estímulos nocivos, que são muito interligados com a questão ambiental, né? A gente tem os inatos, digamos assim, da própria natureza da célula, que são as mutações. Então, às vezes, por exemplo, na anemia falciforme, a gente pode ter uma informação errada, que gera um aminoácido errado, que gera uma forma errada da célula, que essa célula, por ela ter um formato errado, ela pode desaparecer pelo processo de morte celular, entrar no processo de morte celular. Outra questão mais comum é o processo de anemia, né? Sem ser a falciforme, mas a anemia normal. Então, por um fator genético, essas células elas podem fazer com que haja diminuição no número de hemácias. Consequentemente, o indivíduo vai ter problemas de transporte de oxigênio, né, e vai ter um quadro de anemia. Então, isso pode ser inato, que vem da natureza genética da célula, ou pode ser consequência dos estímulos nocivos. Quais os principais estímulos nocivos? Eu falei anteriormente que a hipóxia é um dos mais significativos, porque o tecido, não tendo suprimento de oxigênio, as células vão entrar numa via de morte celular. Isso é muito comum, a gente vai ver nos quadros de AVC, né? Então, quando não se tem oxigenação do tecido, o tecido imediatamente vai entrar numa via de morte celular. Gente, mas sempre lembrando que o que vai depender é a intensidade e a frequência desse estímulo. Se o indivíduo entrou no quadro de AVC, mas foi algo, tipo, pontual, né? Que depois o que vai acontecer com a nível de célula, de tecido, esses tecidos eles voltam a receber oxigênio. Algumas células, inevitavelmente, pelo tempo, sem oxigênio, elas vão morrer. Outras vão ficar necrosadas, a gente vai ver que pode acontecer.
e outras podem desaparecer pelo processo da apoptose, que é, como eu falei anteriormente, um dos tipos de morte celular, né? Desaparecer. O que é que acontece a nível clínico quando o indivíduo tem AVC? Tem vários efeitos colaterais, não, várias sequelas, quase que eu não digo o nome, várias sequelas do AVC, né? Então, no caso da hipóxia, que é a privação de oxigênio, a gente vai ter efeitos diretos no quê? Na geração de ATP a partir do processo de respiração, né? Que é o tipo de respiração que a gente considera como aeróbica do tipo oxidativa, que gera ATP. Onde é que esse ATP é gerado? Relembrando, lá na mitocôndria. Quando eu tenho um processo de danos na mitocôndria, como na necrose, como na apoptose, a gente vai ver que há uma depressão na quantidade de ATP, que vai gerar problemas seríssimos aí. Quais as causas da privação de oxigênio que pode gerar a hipóxia? A isquemia, né? Geralmente, essa isquemia está muito associada à oxigenação inadequada, né? Quando você tem uma região lá que foi afetada, essa região também ela vai ter uma deficiência de oxigênio. Outra questão da oxigenação inadequada, a gente está vendo muito corriqueiramente agora no caso da Covid. O que é que o vírus faz? Interfere nas células do trato respiratório, principalmente nos alvéolos. E essa oxigenação ela vai ser deficiente em todo o nível de indivíduo. Pode existir morte celular a partir da infecção por Covid? Lógico, né? Então, as células elas vão tender a morrer por dois fatores. Pelo próprio vírus em si, né? E também pela falta de oxigênio. E aí isso é o que é tão importante, acompanhar a evolução da doença a partir do oxímetro, né? Analisando se o grau de oxigenação dos tecidos está adequado. Quando essa oxigenação ela baixa, aí é preocupante. Por quê? Porque é tendência que o indivíduo entre para uma unidade de tratamento mais intensivo para fornecer oxigenação adequada, tá? Porque senão vai levar à isquemia, vai levar à falta de oxigênio naqueles tecidos e vai levar aos quadros de morte celular, necrose, apoptose, tá? Redução na quantidade do transporte de oxigênio por algum motivo, geralmente lesão, ou às vezes arritmias cardíacas, né? Elas também interferem na quantidade de oxigênio que é transportado, né? Outra questão que também vai interferir nessa questão da oxigenação é a questão da hipertensão, né? A hipertensão também é outro fator que interfere na oxigenação, tá? E os quadros de hemorragia. A hemorragia a gente sabe que tem o quê? Um déficit enorme na quantidade de oxigênio que deveria estar presente no sangue que foi perdido, né? E a gente sabe que a hemorragia ela pode entrar naquele quadro de feedback positivo, né? Em que o indivíduo só perde sangue e aí esses tecidos vão ficar com hipóxia, tá? A gente está vendo uma das causas, né? Desses efeitos nocivos, esses estímulos nocivos, que seria a hipóxia ou privação de oxigênio. Outros, a gente tem alguns tipos, né, de estímulos nocivos. A gente viu um dos principais, que é a hipóxia. A gente está vendo agora outros. Os agentes físicos são aqueles que vão levar danos diretos, que a gente chama de danos ou traumas mecânicos. Temperaturas muito quentes, em que o tecido entra em contato, seria um quadro de queimadura. Agora, interessante que a gente pode chamar também queimadura por frio. Então, algo muito frio gera um tipo de queimadura, mas não a queimadura pelo calor, mas a queimadura pelo tipo de exposição ao frio intenso, tá? A variação na questão da pressão, a pressão, ela também tem um efeito direto na questão do quantitativo de células. A gente sabe que uma pessoa que mora numa região plana e vai para uma região de grande altitude, elevada altitude, as hemácias já vão sofrer um efeito direto, que o indivíduo vai tender a produzir maior quantidade de hemácias, tá? Então, a gente sabe que, a princípio,
vai ter alguns danos aí até a célula se adaptar. A célula não, o organismo se adaptar e produzir mais células, tá? A radiação é um tipo de risco muito preocupante, principalmente a radiação UV. A gente vai ver que a radiação UV é um dos pré-requisitos para levar ao processo de apoptose, porque ela causa danos diretos ao material genético. E a gente sabe que a apoptose, a principal via de danos aí está a nível de material genético, tá? E o choque, esses choques são as descargas elétricas, né, que tem uma interferência direta no sistema nervoso e no coração. E aí, consequentemente, vai gerar hipóxia, vai gerar danos mesmos estruturais a nível de célula, né, a partir da descarga elétrica, que aí pode ser também uma das causas de morte celular. Ou lesão reversível, tá? Agentes infecciosos, como a gente estava falando na questão da COVID, né, do coronavírus, do SARS-CoV-2, os agentes infecciosos agora que a gente sabe os grandes efeitos que esse agente tem. No quadro de vírus, a maioria das células entra na via de apoptose. Quando a gente analisa bactéria, a maioria das células de tecido elas vão entrar no processo de necrose, tá? Então, o vírus provoca mais apoptose, por quê? Porque ele entra na célula. Bactéria não entra na célula, com exceção de algumas, né? Tem poucas células células bacterianas que conseguem ser invasivas. As rickécias é um dos tipos de bactérias que podem ser intracelular, mas a maioria é extracelular. Vírus não, obrigatoriamente é intracelular. Então, se ele é intracelular, ele vai ter que interferir principalmente na maquinaria genética da célula. O que é que o vírus faz? Ele entra na célula, deposita seu material genético, faz com que a maquinaria celular, pegue esse material genético viral e produza mais vírus. Então, a partir do momento que interfere no material genético, a gente já tem um fator aí tendendo a levar a um quadro de morte celular do tipo apoptose. Defeitos genéticos, como a gente falou, como eu falei agora anteriormente, sobre a questão da anemia falciforme, é uma modificação genética que induz uma modificação em um único aminoácido, né? E, gente, a questão da desnutrição. A desnutrição é um dos fatores, infelizmente, mais recorrentes para o processo de morte celular, tá? Então, depressão no nível de vitaminas é algo crucial para a manutenção celular. Então, se não tem como a célula se manter, né, vai haver um desequilíbrio estrutural, principalmente ocasionando aí um aumento no número de morte desse tecido, né, dos tecidos de forma geral, tá? Está claro, gente, esses estímulos nocivos, a gente viu a hipóxia, agentes químicos, físicos, infecciosos, reações imunológicas, até pulei. As reações imunológicas, elas, nesse quadro aí, pode ser um processo de doença autoimune, né? Que as doenças autoimunes, elas destroem as próprias células. É interessante que nessas questões de doenças autoimunes, as células elas vão sofrer mais apoptose, elas vão se autodestruir, né? Além do combate dos anticorpos sobre as células do tecido, né, induzindo a morte, a gente também tem as células se autoprogramando para destruição, nesses quadros de doenças autoimunes, tá? E também nas reações de hipersensibilidade, que são as alergias. Então, pessoas que, se tem quadros de reação de hipersensibilidade e não faz uso de antihistamínico, a tendência é que essas células elas sejam também lesionadas e que algumas podem entrar no quadro de morte celular. Tá? Então, a gente está vendo aí os tipos de estímulos nocivos, ok? Eu queria que vocês reparassem agora com muita atenção nessa imagem aí, porque essa imagem é o foco para você entender a divisão do que seria o quadro de lesão reversível para o quadro de lesão do tipo irreversível, tá? Então, nessa imagem a gente está vendo dois eixos, a duração da lesão, né, embaixo, e o efeito.
O que acontece a partir da permanência desses fatores nocivos, tá? Desses estímulos nocivos. Vejam, nesse quadro aí do lado, essa região retangular do lado esquerdo de vocês, a primeira, né, da esquerda para a direita, a gente está vendo o estabelecimento de um quadro de lesão celular do tipo reversível, tá? Então, a célula, ela já não se adaptou mais. Vejam que a adaptação não entra nesse gráfico. Então, a gente está vendo só a parte de lesão. Então, a célula já não se adaptou mais, entrou no quadro de lesão celular do tipo reversível. O que vai acontecer com o seu nível de função celular? Vai cair. Há um declínio no nível de função celular no decorrer da duração da lesão. O que é que isso significa? Que enquanto aquele fator nocivo, aquele estímulo nocivo estiver permanente, em alta frequência ou durabilidade, né, ou intensidade, vai fazer com que a célula ela entre no quadro de ela saiu, vou deixar mais claro. A célula está sofrendo com um dos efeitos, um dos estímulos nocivos. Vamos elencar hipoteticamente que seja um agente químico, tá? A célula está lá, a célula normal, tá? Começou a entrar, o indivíduo começou a usar um tipo de substância, seja álcool ou seja o cigarro, enfim, ou seja alguma substância medicamentosa mesmo, principalmente para situações em que aconteça algo crônico, tá? Se elas não conseguem, a princípio elas vão tender a se adaptar. Mas esse estímulo está permanente, está lá se mantendo, está frequente. A célula entra numa via que seria, não conseguiu se adaptar, entra noutra via que seria de lesão. Essa lesão, a princípio, vai ser reversível. Vai depender do quê? Da permanência desse estímulo e da frequência dele e da intensidade dele. Digamos que ainda está havendo uma alta frequência de agente químico ali. O que é que vai acontecer com a função da célula? Vai tender a diminuir. A célula vai tender a perder a sua função celular. Quando ela perde sua função celular, aí a gente já tem outra característica. Ela deixou de estar no quadro reversível de lesão. Ela poderia voltar ao estado normal se esse agente nocivo fosse retirado. E ela agora entra no estágio de lesão celular irreversível ou de morte celular. Não há mais volta. A célula vai perder a sua função e ela vai entrar no quadro de morte. O que é que acontece nesse quadro de morte celular? O que a gente pode caracterizar a nível estrutural que está acontecendo na célula? Se ela perdeu sua função celular, ela já entra no quadro de morte celular. Vai haver alterações bioquímicas que a gente não consegue ver a olho nu, mas vai acontecer vários tipos de alterações bioquímicas, principalmente o quê? Depressão na quantidade de ATP, aumento na produção de radicais livres, quadro de hipóxia, né? Então, todos esses fatores são alterações bioquímicas que acontecem na célula numa fase inicial do processo de lesão celular irreversível. Depois, a célula começa a ter uma alteração estrutural. Até então, as alterações bioquímicas elas não são perceptíveis a olho nu, só se for feito alguns tipos de exames que vai detectar produção de substâncias. Por exemplo, algumas células, quando elas estão entrando no processo de lesão celular irreversível, elas liberam algumas substâncias, tá? No fígado, a gente tem a liberação de algumas substâncias, algumas enzimas, que indicam que está havendo processo de lesão, né? No rim, por exemplo, a gente tem a creatinina, na verdade, né? Quando há um aumento na liberação, na concentração de creatinina, é sinal de que aquele rim está sofrendo lesão e está tendendo a ser uma lesão irreversível. Por exemplo, indivíduos que usam medicação todos os dias, pacientes crônicos, tem que fazer sempre acompanhamento para ver os níveis de creatinina, tá? Porque se houver um número alto
de creatinina está havendo um princípio de indicação de que aquele rim está sofrendo lesão. E tem que haver aí uma modificação da droga ou uma suspensão da droga. Por quê? Está acontecendo alterações bioquímicas que está sinalizando que aquelas células naquele tecido, naquele órgão, está sofrendo lesão celular do tipo irreversível. Se não fosse acionado esse agente nocivo, a célula começa a sofrer outras alterações. Deixou de ser bioquímica, entrou numa alteração estrutural. É perceptível a olho nu? Sim. Começa a ser, desculpa, olho nu não. A micrografia, na questão na resolução de microscópio óptico, sim. Então a gente começa a ver alterações principalmente onde? Na estrutura da célula como um todo, nas bordas da membrana, no material intracelular, na região do citoplasma, começa a aparecer essas alterações ultraestruturais. Como é que a gente consegue ver isso? Principalmente no quadro de biópsia, né? Na biópsia, é possível analisar essas alterações ultraestruturais. Aliado a essas alterações ultraestruturais, a gente pode ver, numa escala um pouco maior, mais ampla, essas alterações que a gente considera agora como microscópicas. Tá? Essas alterações ultraestruturais, elas são têm uma baixa resolução. As microscópio ópticas, elas têm uma maior resolução. Então, a gente já consegue ver melhor no microscópio. Tá? E, por fim, a gente já tem aquelas que a gente consegue ver a olho nu, que são as alterações do tipo macroscópicas. Tá? A biópsia, às vezes, não consegue detectar alterações ultraestruturais, porque, às vezes, essa alteração está apenas a nível de mitocôndria, às vezes a nível de retículo. Agora, quando se passou o tempo, a duração da lesão está aumentando, essas alterações elas vão se modificar, podendo haver uma identificação a nível de microscópio. E aí, se prosseguir, a gente já consegue analisar a nível de macroscópio. Por exemplo, o pé diabético é uma alteração, é um processo de morte celular em que a gente já consegue observar essa alteração morfológica do tipo macroscópico. Já é perceptível ao olho nu. Tá? Por quê? Porque a lesão durou tanto que chegou ao ápice, que seria, digamos assim, o ápice quando a gente já consegue perceber a olho nu. Tá? Gente, conseguiram compreender esse gráfico? Ele é de extrema importância. Tá? Extrema importância, porque eu acho que ele resume bem a diferenciação de lesão reversível da lesão irreversível. Ficou claro isso aí? Por que é importante fazer um acompanhamento médico para exames laboratoriais? Porque esses exames laboratoriais vão ver se há alterações bioquímicas. Porque, de acordo com o nível de determinadas substâncias, pode indicar que está começando a haver um processo de lesão celular do tipo irreversível. Dúvidas? Gente, feedback, por favor. Ficou mais ou menos claro, mas vai ficar total daqui uns dias, se Deus quiser. Com certeza. Umas 10 vezes a aula, aí vai dar certo. E outra coisa, leiam o capítulo 2, tá? No meu é o capítulo 1, de vocês é capítulo 2. E ele explica bem. A versão do livro de vocês explica melhor do que o livro impresso que eu tenho aqui, tá? Então tá melhor explicado lá na versão de vocês. Essas fases. Ele começa a pontuar cada fasezinha dessa, tá? Vejam, dê uma lida. A Oi? gente fica sem querer dizer, ai, ficou claro, não sei o quê. Eu falo por mim, porque eu acho que tem medo depois de, quando for assistir a aula de novo, surgir a dúvida. Aí eu, meu Deus, na aula Não, disse mas que pode ficarem à claro. vontade, né? Pode ficar à vontade, viu? Para questionar. A gente está vendo por final da aula, só para a gente finalizar a aula, as diferenças estruturais que acontecem a nível de célula, diferenciando necrose e apoptose. Tá? Do lado esquerdo de vocês, a gente está vendo um esquema. Gente, desculpem, é porque a imagem está em inglês, mas não tem nada demais, tá? Aí no livro de vocês está bonitinho a tradução, tá? Eu coloquei porque eu peguei logo da internet, né? E aí coloquei, mas é a mesma imagem que tem no livro de vocês. No lado esquerdo a gente está vendo necrose e no lado direito a gente está vendo apoptose.
Vamos começar com a necrose, tá? Vejam que a célula está na estrutura normal aí, tá? Normal células. O que acontece aí? Essa célula normal, ela se sofrer ao efeito de algum estímulo nocivo, a gente está vendo a seta do lado esquerdo de vocês, ela começa a ter o que a gente chama de lesão reversível, injúria reversível, né? Então, seria um processo de lesão reversível. Vai depender do quê? Da frequência e da intensidade desse agente nocivo, desse estímulo nocivo. Vejam que a outra seta indica o quê? A volta da célula para o estado normal, ok? Agora, digamos que a célula permaneça sofrendo efeito desse agente nocivo, o que é que vai acontecer para começar a caracterizar o processo de necrose? Vejam que a mitocôndria e o retículo endoplasmático começam a sofrer o processo de tumefação. O que é isso? Começa a ficar rígido, aumentar seu tamanho e começar a ficar rígido. Com isso, gente, com esse efeito na membrana, e percebam que a própria membrana celular, ela passou de uma configuração retangular para uma configuração mais circular, mais deformada, né? Então, isso aí mostra o efeito na membrana. Como eu falei, as organelas são formadas por membranas e também vão sofrer efeitos. Qual o efeito nas organelas? Tumefação, da mesma forma que começa a tumefação na membrana celular. Essa tumefação, essa rigidez, tanto na membrana celular como nas membranas das organelas, faz com que haja perca de lipídio. O que é que forma a membrana? Principalmente fosfolipídio. Com essa tumefação, com essa rigidez, esses lipídios começam a se fragmentar. Essa fragmentação gera o que a gente chama de grânulos de mielina, ou figura de mielina. É acúmulo de fosfolipídio. Esses acúmulos de fosfolipídios induzem uma ruptura na estrutura da membrana. E a membrana começa a perder o seu líquido intracelular, como a gente está vendo aí na última imagem do lado esquerdo. A gente está vendo que a célula sofreu ruptura, perdeu o líquido intracelular, está começando a ver o quê? Inflamação, recrutando as células de defesa, tá? E aí a gente está vendo o quê? Que esse material genético também, o núcleo, ele começa também a sofrer tumefação e perder esse material genético, tá? Além do que as mitocôndrias vão começar a ter uma estrutura amorfa, de alta densidade, elas ficam mais compactas e elas vão ficar com um aspecto, digamos assim, como é que eu posso dizer o que vem a ser amorfo? É como se a célula, a organela, a mitocôndria, ela perdesse essas características de viabilidade. Ela fica totalmente... Pronto, eu vou dar um exemplo bem popular. A uva passa. Então, é como se a mitocôndria ficasse com aspecto de uva passa, tá? É exatamente isso que acontece. Na apoptose, as diferenças, olha só, novamente a mesma coisa. Se esse agente nocivo permanecer, né, ela vai começar a sofrer alterações. Mas essas alterações se iniciam pela condensação da cromatina, do material genético, para impedir que essa célula se divida. E também a formação de quê? De bolhas na região da membrana. É o que a gente vai chamar de quê? Corpos apoptóticos. Vejam que à medida que há a formação dessas bolhas, essas organelas começam a ser direcionadas para a periferia, para ficar dentro dos corpos apoptóticos. E, por fim, a gente tem um processo de fagocitose. É quando esses corpos apoptóticos vão ser ingeridos pelos fagócitos, para ser eliminado do tecido. Tá? Vendo aí, a grande diferença é que não existe inflamação. Não há liberação de substâncias para induzir a inflamação, ok? Queria que vocês também no livro dessem uma lida aí nessa imagem, que ela é muito didática e ela mostra bem as principais diferenças entre necrose e apoptose. Como atividade, eu vou encaminhar a leitura desse esquema aí dessa imagem anterior, tá? Essa aqui, e também a leitura dessa imagem, da legenda dessa imagem também ele comenta um pouquinho sobre essas alterações, essas diferenças. Gente, lembrando que essas diferenças elas vão ser mais discutidas na aula de apoptose também. A gente está vendo necrose
A gente vai ver também sobre apoptose, tá? Alguma dúvida? Ei, Marcelino, o processo inflamatório, a inflamação ocorre na necrose, né? Apenas na necrose. Aí ela ocorre a partir do extravasamento do líquido da célula, é? Isso, exatamente. O líquido ele começa a ser extravasado, liberando substâncias mediadoras da inflamação. São substâncias que vão recrutar as células de defesa, principalmente macrófagos e linfócitos. Existe algum processo em que não permita a célula ter essa fase de alteração reversível, que ela vá logo para a fase irreversível e ocorra a necrose? Tem aqueles dois fatores que eu falei a princípio, seria a hipóxia. Então, vai depender muito por exemplo, tecidos sem oxigenação, tendência que não existe uma capacidade de recuperação. A célula já entra no processo de morte celular, tá? Acho que um dos fatores mais significativos é a hipóxia. Tá, obrigada. De nada. Alguém tem mais dúvida, gente? Tá. Vamos terminar por aqui. Na próxima aula, a gente vai começar a lesão celular do tipo reversível, tá? E aí a gente vai fazer uma dinâmicazinha só mostrando como é que a gente pode caracterizar e visualizar esses tipos de lesão e de necrose. A gente vai trabalhar também os tipos de necrose. A partir de identificação de lâminas. Gente, só lembrando, a gente não é aula de histologia, mas é interessante vocês consigam entender visualmente como é que a gente consegue distinguir, certo? Tanto que estava até programado uma aula prática, né, para identificar esses tipos de necrose, ok? Então a gente vai começar isso na semana que vem. A princípio, façam a leitura do capítulo. Oi. Eu sei que vocês não sabem muito sobre isso, mas eu acho que você viu, né, naquele link que foi mandado sobre a reunião que teve para uma possível volta gradual. Aí, Sim. você acha que a gente tem alguma resposta ou volta tipo em setembro? Não, olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Gente, olha, vocês têm que entender que a logística para a volta é uma logística tem que ser muito, muito responsável, muito técnica. Por quê? Porque as possibilidades de contaminação são altíssimas, né? Por quê? Porque muita gente. Então, a gente está num ambiente em que vai ter circulação de gente. E o pior, circulação de gente em tudo que é canto, né? Não é só de uma região, de várias regiões. E a logística mesmo, as nossas aulas, vejam aquela sala, a proximidade que se tinha entre as cadeiras, né, os alunos. Então, é toda uma logística que tem que ser bem executada para garantir a biossegurança da gente, É dos bastante professores, de gente, vocês, de alunos, toda a faculdade, né? principalmente. É bem complicado. Eu acredito, sinceramente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que isso é coisa para o próximo ano, não é coisa para agora. Por quê? Isso é um problema mundial, né? Então, até os países mais desenvolvidos estão tendo vários problemas de como voltar a ter essas atividades presenciais. Marcelina, então, no caso, a gente vai fazer a avaliação online, né? Da sua disciplina? Provavelmente. Provavelmente, certo? Eu não sei como é que vai ser. É outro grande